em que este governo, literalmente, é uma marcha de insensatos, que repete todos os erros que cometeu nos últimos 14 anos, com a velocidade avassaladora e com uma avidez nunca vista. Contra fatos não há argumentos, como diz o ditado popular. E a cada divulgação de dados da Petrobras, o país testemunha o derretimento dessa estatal. Olá, eu sou Ricardo Reman e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Hoje vamos discutir a preocupante situação da Petrobras e as acusações feitas pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, contra o governo Lula. Marinho acionou o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República, alegando aparelhamento político e manipulação da Petrobras pelo governo. Ele destaca que as intervenções governamentais irresponsáveis causaram uma perda de quase 60 bilhões de reais no valor da estatal na Bolsa de Valores. Além disso, sua representação no TCU questiona a legalidade da atuação do presidente da República e dos ministros Rui Costa, Alexandre Silveira e Fernando Haddad nesse episódio. Confira o discurso do senador Rogério Marinho. Apesar de nós estarmos aqui há 1 ano e 3 meses do início do governo do Partido dos Trabalhadores, do terceiro governo do Lula, do quinto governo do Partido dos Trabalhadores, o Brasil tem, ao longo do século XXI, a sina de por quase 20 anos está sob o tacão dessa política retrógrada, atrasada, bizantina, que é uma política implementada pelo Partido dos Trabalhadores, que fere a competitividade, que desafia o bom senso, que se contrapõe à lógica e atrasa o nosso país. Mas é impressionante, senhor presidente, como todas as semanas nós temos notícias novas, mas notícias ruins. Nós temos novidades, senhor presidente, mas novidades que nos assustam, que nos deixam arrepiados, consternados, preocupados com o futuro do nosso país. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva antes de entrar no tema. No início do ano passado, este governo ingressou com uma ação, através da Advocacia Geral da União, junto ao Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, propondo que a privatização ou a capitalização da Eletrobras fosse revista. E Vossa Excelência estava aqui como senador da República e lembra-se que esse foi um debate travado no Senado da República, na Câmara dos Deputados, com a sociedade, com o Tribunal de Contas da União, onde se verificou a incapacidade do sistema elétrico brasileiro, golpeado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que aniquilou o setor com a medida populista, eleitoreira, irresponsável, de antecipação das concessões naquela oportunidade, para que num golpe de caneta conseguisse diminuir a conta de energia elétrica. E o resultado foi o colapso do sistema elétrico brasileiro, a incapacidade do sistema elétrico brasileiro de fazer os investimentos necessários para sustentar não apenas o desenvolvimento, mas, sobretudo, a manutenção do sistema existente. Este colapso foi revertido a duras penas, com muito suor, com muito trabalho, pelo povo brasileiro ao longo dos últimos 6 anos. E nós tínhamos uma expectativa de investimento em torno de 5 a 6 bilhões de reais por ano para manter apenas o sistema intacto, rígido, para prestar um serviço essencial para a população brasileira, que é o fornecimento de energia elétrica, tão essencial para a vida das pessoas. Pois muito bem, esse parlamento decidiu a capitalização do sistema, a pulverização das suas ações, a transformação daquela empresa numa corporation. E milhares de brasileiros acreditaram no que este Congresso Nacional e o Estado brasileiro apresentou à sociedade. Investiram dezenas de bilhões de reais que permitiram a retomada do investimento, a retomada de projetos essenciais e importantes para a segurança energética do nosso país. Pois muito bem, este governo, num dos primeiros atos, tenta, junto ao Supremo Tribunal Federal, reverter essa ação exitosa, essa ação dadivosa, essa ação saneadora do nosso sistema elétrico, numa medida retrógrada de quem acredita de que o país, de que a nação brasileira pertence a poucos e que não tem a capacidade de se emancipar, senhor presidente. Em seguida, nós estamos vendo ações repetidas, reiteradas, sempre no sentido do aparelhamento da máquina pública. Uma das últimas ações do então ministro Ricardo Lewandowski, provocado, naquela época ministro do STF, provocado por partido de esquerda, foi colocar por terra toda a governança resultante da lei das estatais, que permitia a profissionalização das empresas públicas brasileiras, que permitiu a reversão histórica de déficits em cima de déficits que penalizavam o contribuinte brasileiro.
Foi muito bem, senhor presidente. Essa lei foi por terra. E os fundos de pensão, e a Petrobras, e a Caixa Econômica, e o Banco do Brasil, e as empresas estatais, e os conselhos das dezenas de empresas brasileiras que estavam profissionalizadas passaram a ser ocupadas pelos amigos do rei, por aqueles apaniguados do poder que estão se locupletando, que estão vivendo em função da máquina pública e estão deixando como legado à população brasileira, pasmem, a volta dos déficits repetidos na nossa balança. Voltou a dar prejuízo à máquina pública e às estatais brasileiras com essa mudança da legislação. O governo, em seguida, senhor presidente, tenta tomar de assalto a Vale, uma empresa que há quase 20 anos ela foi privatizada, e tenta colocar, sabe quem, senhor presidente? Guido Mantega, o autor da nova matriz econômica brasileira, que resultou na maior catástrofe que esse país já viu em quase 50 anos de percepção econômica. Mais de 3 milhões de empregos suprimidos, mais de 8% do PIB negativo, centenas de milhares de empregos perdidos no Brasil, de empresas fechadas. E esse cidadão, que é amigo do rei, que é petista de carteirinha, que advoga e pensa como Lula pensa, como seus apaniguados do Partido dos Trabalhadores pensam, foi guindado pelo presidente da República para ser imposto como presidente dessa empresa, que é uma das mais importantes do Brasil. Qual o resultado? Uma clara interferência do governo sobre a gestão, a governança de uma empresa privada, em desacordo com a legislação nacional, em desacordo com o que reza a governança de empresas privadas, em desacordo com o sentimento ou interesse dos acionistas. E essa situação, ela começa ou termina com uma carta feita, publicada hoje pelo senhor José Luciano Duarte Penido, que eu peço, inclusive, que conste nos anais do Senado da República, onde ele fala claramente que não acredita mais na honestidade de propósito de acionista relevância da empresa, no objetivo de elevar a governança corporativa da Vale e o padrão internacional de uma corporation. Esse cidadão abre mão hoje de participar do Conselho da Vale por entender que a interferência governamental e a forma como vai sendo gerida aquela empresa é danosa para os interesses da segunda maior empresa brasileira, uma das maiores do mundo. Esse é o resultado dessa interferência indevida de um governo que não entendeu ainda que tem separação entre o público e o privado. Que uma coisa é o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, que é danoso, que é nocivo e que é deletério para a nação brasileira. Outra coisa é um projeto de país que o presidente da República parece que não entendeu que precisa ser insentado e iniciado no nosso país. Senhor presidente, nos últimos 10 dias, a Petrobras, a maior empresa brasileira, esta perdeu quase 60 bilhões de reais do seu valor na Bolsa de Valores. Graças à forma desastrada, eleitoreira, populista, irresponsável que este governo age. Nós ingressamos, senhor presidente, com a representação do Tribunal de Contas da União contra o senhor presidente Lula, os ministros Rui Costa, Alexandre Silveira, Fernando Haddad, para apurar possíveis ingerências indevidas do governo do presidente Lula na Petrobras. Todos em desacordo com as legislações que afrontam a Lei 6.404 de 76 e a Lei 13.303 de 2016. Senhor presidente, ingressamos também com a outra representação no Tribunal de Contas da União contra a Petrobras em função de uma contratação com o Nigel com prejuízo estimado de mais de 500 milhões de reais numa empresa de fertilizante. Entramos também na CVM, senhor presidente, que é a Comissão de Valores Imobiliários, solicitando providências contra possíveis ilícitos de manipulação da Bolsa de Valores, com declarações feitas pelo presidente Jean Paul Prats que resultaram em movimentações atípicas com prejuízo para o cidadão brasileiro, para o acionista minoritário, e teve gente aqui com movimentações atípicas e suspeitas que precisam ser apuradas, senhor presidente. Entramos também na Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, com requerimento de investigação de possíveis ilícitos praticados pelo diretor da Petrobras, o senhor William França, que, segundo noticiou o Globo, propôs, inclusive, uma greve para que esse contrato, que teoricamente é espúrio, como é apontado pelo próprio Tribunal de Contas da União, pudesse ser sacramentado pela Petrobras. Entramos também na PGR com requerimento de investigação de possíveis ilícitos das movimentações atípicas com opções da Petrobras, que antes da publicação da entrevista do senhor Jean Paul Prats derrubou títulos de estatal na Bolsa e milhões de opções foram adquiridas. E alguém ganhou muito dinheiro com isso, senhor presidente, por isso pedimos a apuração. Entramos também no CAD para que seja investigado, senhor presidente, duas situações: a ingerência aqui em relação à Vale e a ingerência da Petrobras, que vem vendendo petróleo às empresas, a refinaria da Petrobras por um preço e as refinarias privatizadas por 10% a 15% num preço maior do que o seu valor de venda.
mostrando claramente que há uma mobilização da empresa para reverter de forma artificial as leis do mercado e forçar a venda ou a revenda dessas refinarias. Senhor presidente, nós vivemos um momento muito difícil, um momento em que a fundação do Estado brasileiro está sob risco. Assistimos ontem, e a imprensa assistiu e ficou calada, a ressurreição da 7 Brasil, mas não é mais a 7 Brasil, senhor presidente, deve ser a 8 Brasil. Assistimos a notícia de que 80 bilhões de reais, 80 bilhões de dólares vão ser alocados na indústria naval com conteúdo nacional pelo senhor Jean Paul Prats. Não faz muito tempo que os fundos de pensão dos trabalhadores brasileiros foram assaltados pela ingerência, pela incúria, pela malversação de recursos públicos praticado pelos governos do PT em tempos pretéritos, em tempos muito recentes. Nós estamos vendo agora a não distribuição dos lucros extraordinários, um claro atentado contra a governança da Petrobras, e o senhor Jean Paul Prats afirmar que vai gastar 80 bilhões de dólares na indústria nacional. Para quê? Para construir novamente navios com 30%, 40%, 50% de custo a mais do que nós compraríamos de fora do país, e com condições tecnológicas que não permitem sequer a sua flutuação ou o término dos seus respectivos contratos, para ficarmos novamente pendurados com 17 a 19 bilhões de prejuízo que estão pendurados nas costas da população brasileira. Vamos nos lembrar de um passado recente, senhor presidente, e termos muita atenção. Nosso papel aqui, na oposição, não é apenas apontar os desmandos, mas apontar rumos e soluções. O que não dá, senhor presidente, é avaliarmos, é verificarmos, é nos defrontarmos com uma situação em que este governo, literalmente, é uma marcha de insensatos, que repete todos os erros que cometeu nos últimos 14 anos, com a velocidade avassaladora e com uma avidez nunca vista. Vamos fazer aqui a nossa parte, senhor presidente, e por isso notificamos os órgãos responsáveis para que as investigações sejam... A expressão brasileira passar a perna define perfeitamente o calote no pagamento de dividendos aos acionistas da Petrobras e as tentativas de interferência do governo Lula na Vale. Lula prejudicou os investidores e, desde então, as duas maiores empresas do Brasil perderam mais de 104 bilhões de reais em valor de mercado. O petista ainda conspira contra as contas públicas, reduzindo significativamente os dividendos a serem pagos, enquanto insulta os investidores, chamando-os de gananciosos. Após a interferência de Lula na Vale, a empresa perdeu 48,3 bilhões de reais em valor. Desde janeiro, a Petrobras, por sua vez, derreteu quase 56 bilhões de reais. A maioria dos enganados por essa situação são os trabalhadores, incluindo aqueles que foram incentivados por Lula a comprar ações da Petrobras com seu FGTS, lá no segundo governo Lula. O golpe petista, sob o pretexto de investir os dividendos, resultará na fuga de investidores, reduzirá o caixa da empresa e colocará a Petrobras na roda do brejo. Fique atento a esses fatos e as possíveis consequências para a estatal. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos informativos como esse.